Quem boa tarde a todo o povo angolano de Cabinda Cunene. Hoje viemos de novo com as notícias. Como sempre disse, eu tinha dito no vídeo passado, que temos muita coisa para contar. E queremos que essa história chegasse nos ouvidos do povo angolano. Boa tarde a todos. Ao nosso canal Ana Nekongo, A-N-A espaço, N-E espaço, Congo com capa, K-O-N-G-O. Se quiser nos contatar, pode nos chamar a 00, no número 00 44 740 40 22 3 27. Estamos baseados em Londres, Inglaterra. E hoje vamos falar da história, como disse no vídeo passado, falei do comportamento do povo do norte. O povo angolano, como disse, o MPLA é um governo assassino. Um governo que veio para dividir o povo. Um governo dos estrangeiros. É um governo, até agora, estavam a substituir crioulos para congolês da RDC, que chamamos catanguês, mas são congolês que vieram do norte do Congo. E o branco está sempre nas jogadas deles, como estão a matar no Congo para tirar minerais, e querem fazer na mesma em Angola, ocupar Angola, mas desta vez com congolês. O porquê? Porque tem medo desta tribo chamada Bakongo. Povo angolano, já expliquei a história. Por que o MPLA veio com a história Bakongo come pessoas? Será que Bakongo come pessoa mesmo? Mas como é que esse Bakongo comia pessoas dentro do governo? Havia Bakongos que trabalhavam com eles, até que trouxeram a gente do MPLA para conseguir o poder. Porque na altura a FNLA tinha mais forças para conseguir Angola. Mas que eram do norte da província do Uís, saíram do MPLA, da FNLA, para apoiar o MPLA, devido de confusão que aconteceu ali entre as pessoas da província do Zai e da província do Uís. E alguns vão ficar, a maioria vão enquadrar-se no MPLA para apoiar o MPLA. É assim que o MPLA vai conquistar o poder em Angola. O MPLA vai dizer: aquela gente Bakongo come pessoas. Mas na realidade nós não comemos pessoas. Porque são langas, são os eirenses. É isso que eu gostaria de esclarecer hoje. Povo angolano, siga isso muito bem. O povo do norte não se entende com o povo congolês. Não se entendemos. Os que saíram de Angola, que foram no Congo, foram para conquistar a independência, foram para se regrupar, lutar contra o português e conseguir a independência de Angola. E eu vou vos contar coisas que aconteceu no Congo, e eu acho que foi também a mesma coisa que aconteceu no Brazzaville.
no Gabão e no Costa do Marfim, onde havia Bakongo como alguns angolanos que estavam a lutar pela independência de Angola. O que acontece? Os nossos pais nos diziam que, olha, aqui estamos na terra alheia. A nossa terra é Angola. Eu sei que muitos não vão gostar, mas eu tive que contar essa história para o povo angolano entender que, afinal, Bakongo são diferentes com o povo congolês. É porque há divisão em Angola que o português e os crioulos trouxeram. Se não fosse isso, fôssemos unidos, íamos apanhar todos os congoleses estrangeiros em Angola, como se fosse peixe na água, o peixe num tanque de água. É a verdade que estou a vos contar. Nós no Congo vivíamos angolano, porque o povo congolês não gostava dos angolanos. O povo congolês nem sabia que Angola estava apenas ao lado do Congo. Como tínhamos uma língua diferente, que é o português, e eles se davam muito com o Congo, do Brazzaville do Congo, porque ali também fala lingala e francês, eles tinham a mesma língua. E aí o congolês de Kinshasa ia lá no Congo, o Congo vinha aqui, era tipo família. E nós vivemos com o português, que eles não tinham conhecimento de Angola. E o que acontece? Belgaro também não deixava que o preto do Congo aproximasse do branco. Todo preto vivia na Sanzara. E o português que vai chegar no Congo vai trazer uma outra raça, que era a raça preta, que vieram de Angola. E nós, Bakongo de Angola, na altura, os pais nos diziam, cuidado, não se mistura com esse povo. Cuidado. Você vai na escola, depois da escola, para casa. As nossas irmãs, para não se misturar com os congoleses, depois da escola, para casa. Cuidado, se alguém te tocar no caminho, não faz nada, arruma tuas coisas para casa. É isso que acontecia no Congo. E o povo congolês pensava que nós éramos estúpidos. Nós caímos do céu, não tínhamos terra, diretamente para o Congo. Eles pensavam que nós não tínhamos terra. Éramos escravos, éramos não sei o que. E nós não tínhamos direito de nada no Congo. Segue muito bem aquilo que eu vou dizer hoje. É por isso nós não íamos. Só que os pais esqueciam uma coisa. Quando estamos em casa, estávamos a ser controlados pela família. O pai e a mãe, estamos aí. Quando o filho vai na escola, ali o filho ou a filha aprende uma outra coisa. Faz amizade com os zairenses, o congolês. Nós éramos angolanos em casa. E havia coisa que filho fazia lá fora. O parente não sabia. E onde você vai aprender a língua deles, a comida deles, e muita coisa que era deles. E os nossos pais tinham uma tarefa de fazer qualquer trabalho que aparecer, só para conseguir um dinheiro e cuidar, para conseguir também cuidar da casa. Bem que havia ajuda, como nós ouvimos, a ajuda da ONU, como éramos refugiados. Mas nós não tínhamos direito de se misturar com o congolês. As nossas irmãs não tinham direito de namorar com o congolês.
Se você namorar com um congolês e for apanhar o teu pai, são capazes de te matar. E, sobretudo, não ficar grávida com um congolês. Era o pior. Ficar grávida com um angolano, tá bom. Que seja angolano do sul, não sei da onde. Mas se a pessoa for angolano, a filha podia namorar, ficar grávida, não é problema. Mas com congolês, o que acontece? Morreu muita gente no Congo. Nós perdemos irmãs que ficou grávida e morre. Porque ela vai fazer tudo para tirar aquela gravidez. Porque o homem que lhe engravidou é congolês. Como que ela vai explicar em casa? Há casamento que acabou no meio porque a filha ficou grávida. Que o marido é porque é congolês. Então, nós que fugimos para o Congo, e há pais que aceitaram regressar, morrer em Angola, do que a filha fazer filho com o congolês. Estou a contar essa história. Isso apenas para dizer que nós Bakongo, tínhamos um comportamento diferente. O nosso comportamento era obediência, respeito, não tocar na coisa alheia, não tocar naquilo que não te pertence. Nós Bakongo dizíamos, kiako, kiangana, kiangana. Pai dizia, kiako, kiangana, kiangana. Aquilo que é teu, mas se não é teu, não toca. Essas são coisas que os mais velhos nos ensinavam. Cuidado, estamos na terra alheia. Não tínhamos direito de ir na casa de um congolês se te oferecer comida a comer. Você vai levar em casa. Mesmo que tiver fome, não tenho fome, obrigado. Logo você sai daquela casa, para a tua casa. É isso que acontecia no Congo. Essa aqui é apenas a verdade que estou a contar. Nos ensinava kiako, kiangana. Que é nosso, que não nos pertence, não toca. É por isso que nós Bakongo dizia que em Kwano mbalo. Na Kikonda, koma. Na Kiluta, vutula. Quem Kweno mbalo. Na Kikonda, koma. Na Kiluta, vutula. Nos dizia cuidado, o nosso comportamento é a honestidade que nós aprendemos, Bakongo. Cuidado onde você vai, deve ser honesto. Aquilo que te pertence, te pertence. Se não te pertencer, não toque. Se você fazer negócio com alguém, e se você achar que não, está a faltar algo nesse negócio, você aumenta, para que haja igualdade. E se você achar que não, outro cometeu erro, passou, então pega, diz que não, pá, houve erro, você deu a mais, essa aqui é a sua parte. Nós crescemos assim no Congo, nós Bakongo. E aquele comportamento, o congolês pensava que, então essas gente são burros. Não fala, não sei o quê. Quer dizer, Bakongo é diferente do povo congolês. Mas há sempre 1, 2, 3 que vão ser diferentes. Entrou muitos congoleses quando começamos a regressar depois da independência, nós regressamos em Angola. E nós viemos descobrir que Angola afinal é assim.
Então começamos a enviar cartas postais. Epa, estou em Luanda, estou no Uíge, estou em Benguela. Então, os que cresceram conosco, como a fome no Congo, dificuldade, alguns começaram a vir em Angola. De repente, na tua casa, o teu vizinho, o filho aparece. E como nós crescemos de bom coração, então você não podia recorrer. Epa, sai, você, como... E muitos deles que nós aceitamos em Angola cometeram um crime. E aquele crime caiu nas nossas cabeças. Não por designar para aquela pessoa, nós só recebemos para ajudar, porque crescemos com os meus filhos no Congo. Nós aceitamos a culpa. E como que não, foi um dos nossos filhos. Afinal, que fez aquilo é congolês, não é teu filho. E muitos de nós pagaram para este comportamento em Angola. Eu devo contar essa história. Mas nós, angolanos do Congo, esse comportamento nós não temos. O tempo que tivemos no Congo, se um angolano cometer crime, você vai pagar na terra alheia. Eu estou a admirar. Em Angola, uma muluba sai. Epa, esse corpo baluba. Estamos em Angola. Você vai em outros bairros, você encontra congolês a tocar música, a abusar. Mas no Congo, o angolano não podia fazer isso. Está maluco o quê? Um filho de um angolano sai na televisão. Eu sou rico, posso fazer isso, não sei o que. Quando o filho chegar em casa, encontra o pai já fugiu. Já arrumaram as coisas para o caminho de Angola. Porque vai ser morto em Angola. No Congo, desculpa. Você, angolano, sair na televisão, você vai falar do Congo. O mal do Congo. Ah, porque eu sou angolano, sou rico, eu posso fazer o quê em Angola? No Congo, na televisão? Você encontra o pai, já fugiram com o resto da família. Até a pé para a fronteira vão chegar para fugir. Mas essa aqui é a verdade. É como estávamos na terra alheia, os pais faziam tudo, com todo tipo de comércio, para sobreviver. Fez que aquilo que o congolês não fazia, angolano fazia. Fez que aqueles angolanos ficassem ricos no Congo. Vou dizer o segredo dos angolanos. O angolano vendia coisas pequenas que o congolês não tocava. E angolano vendia isso. Por exemplo, cigarros, aquelas coisas à toa. O congolês não sabia que não, aquele cigarro, como todo mundo fumava, então num dia você podia vender 100, 200 pacotes de cigarro. Eles abriam aqueles pacotes e vendiam um cigarro numa pessoa, porque alguns não conseguiam comprar pacote. De manhã, quando escurecer, você já vendeu 20, 30. Eles não sabiam que aquele 1, 2, quando escurecer, você já vendeu 5 mil, 7 mil. Coisas à toa que o congolês não tocava, é isso que o angolano não tocava. Vendia, comércio. Fez que o angolano que está lá, depois de 1 ano, já vai abrir a loja. Depois de 5 anos, ele compra o quintal. E o congolês assustava. Mas esses gajos que dormiam na rua, não sei o que, agora tem casa. É. E a maioria dos filhos angolanos, como os pais não estudaram português, não deu aquela oportunidade. Então, mandava filho na escola. Ia de escola para casa. Casa, escola. Escola, casa. Nós vivemos assim. Muitos nomes que vocês viram no Congo, a maioria eram angolanos. Povo congolês estúpido a pensar que nós não temos terra, somos estúpidos. Afinal, nós se cuidávamos como judeus.
estava muito fechado. Os pais, como conseguia dinheiro, não se mostrava. Mesmo que tiverem muito dinheiro, só vão construir casa, os quartos para os filhos dormir. Depois da venda nas praças, o que vai na escola, todo mundo para casa, trazia comida e comíamos bem em casa. Ninguém vai comprar carro para te mostrar, mesmo que tiver muito dinheiro. E à noite, nós ficávamos, os pais nos contaram a história de Angola, onde eles saíram. O que o português fazia. Quer dizer, nos contava aquela história nas casas. Muitos dos nossos pais falavam português, só que não nos ensinaram português. Porque se começar a falar português no caminho, os congoleses vão se vingar de nós. Até alguns filhos assustaram que chegam em Angola, o pai falava português. Pai, você, no Congo, só tínhamos algumas palavras. Aí eu vou fazer lembrar todo mundo. Se fazer qualquer coisa, sacana! E nós pensamos que na sacana era a língua do Congo. Cachorro! Quando chego em Angola, daí eu ouvi alguém dizer sacana em Angola. Eu assustei. Então, vamos dizer que não, sacana, cachorro, era português. Todo esse tempo que eu cresci no Congo, eu pensava que na sacana era uma língua do Congo. Era lingala, não sei o que. Cachorro. Epa. Perguntam muitos que nasceram no Congo. Vamos dizer. Os nossos pais, vamos fuder a sacana. Vamos fuder cachorro. E nós pensávamos que era Congo, uma língua do Congo. Afinal, era português. Epa. Chegamos em Angola. Vocês são langa. Mas langa o quê? Porque são zero. Nós, herência. Se lá nós tivemos, nem queria ouvir o nome de angolano. Às vezes fico maluco ver que não congolês andar a fazer não sei o que em Angola. Fico assim a olhar. E, desculpa, não vou dizer aquilo que eu sinto no meu coração. Não quero dizer isso. Porque vou magoar muita gente. Eu não sou o único. Muitos angolanos do norte sentem isso. Quando vê isso acontecer em Angola, e ninguém fala. Porque o MPLA já ensinou que não, aqueles comem pessoas. E o congolês aproveita. E nós deixamos. Se nós continuarmos a deixar, a pensar que não, congolês é nosso irmão, vamos assustar. Talvez aceitaríamos creole do que congolês governar Angola. Desculpa de dizer isso, podem perguntar aos outros, vão dizer aquilo que eu disse. Não quero esclarecer isso. Vale a pena citar talvez de um creole em Angola. Do que congolês ocupar toda Angola e governar Angola. Vai ser triste. Aquilo que o ruandês está fazendo no Congo vai ser pouco. Isso é apenas vos dizer o comportamento daquele povo. É incrível que vocês não conhecem que é o congolês. Vocês nem sabem. O congolês é capaz de envenenar toda Angola a morrer. Só para eles ocupar Angola e comer. Se o branco vir dividir Angola, eles vão aceitar. Divide, nos dá a nossa parte, ou nós vamos começar a comer, fazer um sítio. Não quero esclarecer o comportamento daquela gente, mas é o momento de a gente se levantar, que nós do norte não somos igual ao congolês. Até o nosso comportamento nem aproxima-se do comportamento do congolês. Porque os nossos pais aceitavam
que a filha fica grávida com um congolês, ele mata a filha. Ou ele pega a filha, regressa em Angola para morrer na mão do angolano, do português. Pergunta aos pais por que fazia isso. Talvez eles vão esclarecer. Talvez não estou a conseguir esclarecer isso. A irmã que morreram ficou grávida com o congolês. O pai disse: a mãe vai tentar convencer o pai. O pai disse: se você continuar, você também morre. E devido do pensamento, a mãe morre. Às vezes, a filha não vai dar luz. Ela vai morrer com a filha, com a criança. E a mãe não vai aguentar aquela coisa. Ela também morre. Dos pensamentos. Aconteceu. Eu estou a contar a verdade. Pá, desculpa, mas devo contar essa história. Muitos nomes famosos que vocês ouviram pensam que são congoleses. Eram angolanos. A filha fica grávida. A mãe vai convencer o pai que não faz nada, não mata, não faz nada. Então pronto. Porque na altura, se o congolês engravidar uma menina angolana, angolanas são cães, não tem importância no Congo. Então, homens congoleses brincavam com damas angolanas. Tipo, ajuda dos povos congoleses para sexo. É para entender a nível de escravidão. Então, as nossas irmãs ficaram grávidas e o pai não vai engolir isso. Então, ela vai pegar a filha, vai mudar de área. Aquele homem não chega porque o pai vai matar. E a criança vai nascer na nossa família. Vão lhe dar o nome Kikongo. E ele vai crescendo sem conhecer o pai. Eles vão tomar conta. E a maioria daqueles filhos que nasceram assim, porque o pai não aguentou fazer filho com um congolês. E a maioria daqueles filhos que nasceram, muitos deles vieram famosos jogadores do Congo, que jogaram na seleção congolesa. Não esqueça, é difícil mudar o coração do filho. Vocês vão admirar que não ensina a angolanidade em casa, mas quando ele está fora, ele sai como filho daquela terra, porque ele cresceu, nasceu lá e domina a língua daquela terra. Até aqui na Europa acontece. Você só vai entender pelo nome, que o nome dele é Kikongo. Ah, deve ser filho do Kikongo. Qual é Kikongo? Do Congo, de Angola, não sei o quê. Na seleção da França, não jogou lá angolanos? Matuidi, não é angolano? Angolano de pai e mãe. Só que pai e mãe nasceram no Congo. Quer dizer, são coisas que nós queremos ensinar ao povo, a dizer ao povo. É difícil. O filho vai nascer na França, jogou na seleção da França. Muitos. A seleção congolesa que ganhou em 74 a Taça da África, a maioria eram angolanos. Estava lá Mavuba, angolano. Estava lá o Mayanga, angolano. Estava lá Conde, angolano. Estava lá quem? A maioria. Todos, a maioria que estava lá, grandes jogadores do Congo, são filhos que nasceram com pai congolês. Os pais não conseguiram engolir isso. Recuperaram a criança, eles próprios educaram, ensinaram, estudaram, e a jogar futebol. E assim como o Congo faltava pessoas. E eles foram jogando na seleção.
Mas na realidade eram angolanos que não conheciam o pai. Até alguns pais começaram a sair. No Congo, há irmãs nossas que fizeram filho. Sabe que o Bakongo sempre pede alambamento, não sei o que. Mas naquele caso, alguns não pediram. Porque não aceitava um congolês vir pedir a mão da filha. Porque ensinaram não casar-se, não namorar com eles. Então, se você vir que eu quero, eu dizer que não queremos. Se a filha fazer desobedecer, onde que ela vai, talvez nem vai conseguir ficar grávida, nem vai conseguir fazer filhos. Até capaz de ficar grávida, ela onde ela vai morrer. Quer dizer, ela, para a história acabar, que o pai disse não. Povo angolano, eu sei que muitos não vão gostar daquilo que tu vai dizer. Não estou a dizer que nós odiamos congolês. Não. Eles têm a cultura, a terra deles. Se quiser vir em Angola viver, claro. O teu passaporte pede o visto, vai na DEVA, quero viver aqui. Pronto, isso é normal. Mas não ser chamado de Angola congolês, porque o MPLA queria se esconder por atrás de uma outra tribo, que nós não tem nada a ver, nem comportamento. Aquilo é crime. E acabaram de dividir Angola, trazer a miséria em Angola, que está a acontecer em Angola. Agora, o povo angolano, Bakongo, tem um comportamento diferente. Abraço a todos Bakongo de Angola. Tive que contar essa história porque o povo angolano deve saber quem é Bakongo. Somos orgulhosos dos nossos avós, do amor da pátria, o amor que eles tinham. E o povo angolano deve saber o valor do povo Bakongo. Amamos o nosso povo de Cabinda Cunene. Nós não podemos amar povo de outros países à frente do nosso povo angolano. Não. É apenas isso. Povo angolano primeiro e o resto que são vizinhos, não sei de onde, vamos aceitar depois. Abraço a todo mundo. Até a próxima.